Definitivamente o Instagram gosta de me trollar. Mas a gente tá aqui, boa noite. Estamos aqui para mais um laboratório de histórias. Gente, vamos já chamar a Bia porque a gente já fez a introdução. E mais um dia de laboratório, tô tão feliz. Aí a Bia tá chegando. Cheguei! E aí? Nossa, meu cabelo veio da guarda graça aqui hoje. Ainda bem que ela não tava perto pra xingar ele. Pra xingar você, no caso, né? O cabelo não tem nada a ver com isso. Boa noite, gente! Estamos aqui para mais um laboratório de história. Conta o que vocês acharam da nossa primeira história, quem assistiu. Quem tá fazendo a ação que a gente propôs. E é super legal, o retorno que a gente teve foi super positivo. Inclusive, a dona da história veio falar com a gente, ela viu um monte de ponto positivo. Só comprova como ela ainda tá na luta, como ela ainda tá tentando se autoconhecer. Tá buscando sempre Nós sempre buscamos as nossas melhorias, tá, gente? As coisas só é tarde se a gente for morrer amanhã. Então, como não é o caso... Então, não tô pensando em fazer isso amanhã, não. Graças a Deus, nem eu. Então, como não é o caso, a gente sempre está buscando bastante. Muita gente teve um retorno positivo dela, elogiou muito, e a gente também, né? A gente acha que ela foi com uma história de vida dessa, muito guerreira. Então... E não é diferente da história de hoje, que também é uma pessoa super guerreira. E lembrando, gente, o que a gente falou na outra live, e vamos repetir nessa, é não julguem, olhem com amor, porque o problema da outra pessoa pode ser o seu problema também, nem que for nas nuances. E de repente alguma coisa pode te ajudar. Exatamente. Certo? Então, sempre olhar com amor e com um ponto positivo do tipo, olhar até com julgamento interno do tipo, o meu problema nem é tão grande assim, né? Então, dar essa ressignificada sozinho, olhar e falar, eu acho que meu problema não é dos maiores. Tem gente que passou muito mais e conseguiu sobreviver, lutar e construir uma história muito top. Uma coisa que é sempre importante, que eu e a Bia a gente vive debatendo, porque não, a gente não se fala só nas lives. Um ponto que é sempre muito importante é usa a sua história sempre como exemplo de superação, sabe? De virar para outra pessoa e falar, se eu conseguir, você também consegue. Porque muitas vezes a dor do outro é imensa, mesmo que você não entenda ou fale que a dele é pequena, mas cada um sabe aonde aperta o calo, né? Exatamente. Então, cada dor é única, acho que a gente já falou isso das outras vezes, né? Então, que é sua dor é sua, que é dor do vizinho é do vizinho. Não vira pra pessoa e fala assim, nossa, tá sofrendo por isso. Deixa ela. Você não sabe se esse daí tem uma história muito atrás da infância dela, que traz esse sofrimento. E sem contar assim também, né? Além de toda história, a gente pode usar a dor do outro como um exemplo para a gente não fazer. É uma coisa que a gente aprende com os erros, mas não necessariamente a gente tem que fazer os mesmos erros. Aprender com o erro realmente do outro, para que a gente possa não errar nessa parte. Que é isso, inclusive, que funciona a mentoria, que a gente vai deixar para um próximo capítulo, mas a mentoria funciona exatamente assim. Se eu já passei esse erro, você não precisa passar. Você pode aprender com o erro do outro. Que acaba sendo bom para todo mundo, na verdade. Para todo mundo. E é sempre o aprendizado, ainda mais quando é uma mentoria em grupo, que a gente consegue trazendo vários aprendizados de outras pessoas e acaba aparecendo igualzinho a laboratório de histórias, porque tem pessoas com umas histórias parecidas, maiores, piores, mas todo mundo tem uma dor e aí você olha e fala, acho que eu também posso. Isso aqui que ela disse também serve para mim. Deixa eu falar uma coisa, você sabe que hoje eu não ia vir com o meu café descafeinado, mas eu entendi que virou uma marca, porque outro dia falaram pra mim e a live sem café descafeinado nem sou eu, então estou eu aqui com o meu café descafeinado, gente, ó, tá vendo? E eu com a água, tá vendo? Mas aqui a gente tem tudo, ó, água, café, começa a tirar o coelho da cartola aqui. Bom, hoje o Insta gosta de trollar a gente, então hoje era a Bia que estaria em cima e eu embaixo.
Então, como a ordem se inverteu por conta do meu Instagram querido, a gente vai manter como se... Gente, vira Não o celular de tivesse cabeça para baixo. acontecido, entendeu? Vira o celular de cabeça para baixo, porque hoje a Bia conta pra gente a história. Sim. E a gente vai conversar sobre essa história de vida. Nossa, foi história, enfim. História de vida que é muito bacana também. Ó, Beleza? vou começar, tá, gente? Hoje eu vou contar a história da Carla. Então eu vou contar como se eu fosse a Carla, tá? Igual a Aline fez da outra vez. Então eu vou contando pra ela. Toda a minha vida foi baseada em muitos abusos. O casamento dos meus pais foi horrível. Eles tinham uma relação muito tóxica. Brigavam muito e tudo acontecia na minha frente. Sou a filha mais velha. Eu presenciava grande parte ou quase todas as brigas que... Não, eu presenciava grande parte. E quase todas as brigas chegavam a ter violência. Minha mãe trabalhava demais. Meu pai vivia na fazenda e eu ficava em casa com a funcionária da minha mãe. Ela arrumava a casa e ficava comigo. Aos 7 anos, eu perdi a virgindade com um vizinho que era adulto, um pedófilo. Esses abusos continuaram por um tempo e depois nós mudamos de apartamento. Meus pais nunca souberam. Nunca falei com eles sobre isso. Na verdade, falei com a minha mãe quando eu tinha 15 anos de idade. Então, essa é a introdução da nossa história. Que você tem para contar para nós sobre o seu ponto. Na verdade, a gente tem dois pontos muito marcantes aí, logo de cara, né? Quando a gente pensa em pais brigando na frente da criança, a criança ela pode se sentir culpada. Muitas vezes ela não entende o porquê está acontecendo aquilo, que é muito normal, principalmente em casos de pais separados, né? Que as brigas chegam ao ápice, quando a pessoa fica adulta ou na adolescência, ela tem essa lembrança. Muitas vezes a criança ela não sabe distinguir quando é com ela ou não. Até porque o motivo, por menor que seja, muitas vezes pode ser ela. Mas ela deixou a tigela suja na pia. Então isso gera um trauma forte para a criança em outras fases. No dia, na época, se a criança é muito boazinha, ela até pode, não, tudo bem, não é comigo, chorar, passar, mas as memórias, elas não passam, gente. A gente já falou aqui em outras lives sobre a questão de... Sabe o que eu tô vendo? Podcast, gente, esse podcast está no ar. Mas a gente já falou em outras lives sobre o fato da pessoa realmente se sentir... Ai, tremeu, peraí, não vai cair não. Você vai derrubar? Se você cair, a gente te salva. Algumas vezes a gente já falou disso, de memória de longo prazo. O que acontece é que quando acontecem algumas coisas que são muito marcantes no decorrer do nosso dia, quando a gente dorme, que é onde o nosso cérebro arquiva algumas memórias e outras ele guarda, outras ele joga fora, dependendo de como aquilo foi marcante, fica. E aí vai, como se fosse uma escada rolante, vai indo para o inconsciente e a pessoa pode até depois de um tempo não se lembrar do fato em si. Mas, quando acontece alguma coisa similar, o cérebro reage da mesma forma. Então, quando a gente fala em briga de casal, quando a criança ela não sabe identificar se é com ela, se ela faz parte daquela briga, se ela é um motivo, isso acaba comprometendo bastante a longo prazo. E abuso, que na infância ou qualquer outra fase da vida, é uma coisa que tem um peso muito grande e a pessoa ela tem de ter um apoio psicológico. E até isso que eu ia falar, pais que têm filhos, ensinem os filhos a contar caso de abuso. Faça com que eles acreditem e sejam realmente amigos deles, para eles confiarem. Caso eles te contem um abuso, claro que a pessoa já ameaçou ela de tudo quanto é jeito. Então não vai você querer, eu sei que dá vontade, gente, não vai querer fazer justiça pela própria mão. Vai pelo caminho legal, para uma defesa da sua família, da sua criança, mas o abuso ele é traumático em qualquer fase da vida. Então aí a gente tem um problema até na fase adulta, e a gente vai continuar entendendo a história, mas a pessoa ela pode ter problemas de relacionamento. Tanto para o excesso ou por não querer mais, o que é muito normal.
por conta dessa ocasião. Por muitas vezes a pessoa fica com aquela amarra não só do relacionamento, mas de olhar o sexo, que é algo saudável para todas as pessoas no mundo, como se fosse ruim, como se o que ela estivesse fazendo fosse errado. Pode também ter a situação de olhar como o sexo, tipo, que a pessoa, dependendo do pai, da mãe, da forma que fala com a criança, vai falar que a criança gostou, vai falar que foi a criança que deixou. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando você recebe uma informação dessa. Algo que, independente do que o pai e a mãe pensar, né? A gente nunca sabe quais são as dores dos pais também nessa situação, mas não fala nada para a criança, porque, como a gente disse, vai para a memória de longo prazo. Então, se você falar assim para a criança, você gostou, você deixou, talvez quando ela ficar adulta, ela nunca vai se permitir a se relacionar com o sexo. Por quê? Porque ela vai achar que é muito errado e que ela gostou quando era criança, ela não deveria ter gostado, que ela deixou. É a mesma história lá né, quando acaba acontecendo... Gente, qual que é o nome? Estupro. E aí que fala, a mulher estava de roupa curta. Não, gente. Entendeu? Não é para culpar a vítima. Não é para culpar a vítima. Quem tem um problema psicológico é a pessoa, né? O abusador. E a gente pode ver que ela começou a história assim. Toda a minha vida foi baseada em muitos abusos. Então, ela já trouxe, né, duas referências muito grandes, que são as brigas dos pais e o abuso que ela sofreu quando ela era criança. Então, imagina, né, ela não contou... ela contou mais pra baixo. Aí tem uma coisa que casa muito com o que a gente falou, acredito que na outra live. Quem não senta no primeiro colo do pai, senta em todos os outros colos. Então, o que acontece? Ela não tem esse afeto e, de repente, essa ligação mais próxima do pai, não que o pai, enfim, não tenha dado afeto, mas ela não tem essa ligação... baseando na história dela, tá? Do que ela contou. Ela não tendo essa ligação tão próxima, a tendência é ela não permitir o abuso, mas acreditar que deve ser alguma coisa comum de acontecer, né? Exatamente. Mas vamos explicar o resto da história. Vamos lá. Então, aqui. Creio que dos 8 aos 11 anos, eu esqueci desse fato. E quando eu retomei a memória sobre tudo isso, comecei a ficar doente mentalmente. Mas não falava sobre isso com os meus pais, o que me deixou atordoada. E fazia meu pai sentir raiva de mim, pois me achava voada. Meu pai sempre foi muito nervoso. Ele descontava tudo em mim, me batia muito e me xingava muito, falando que eu não ia dar em nada. Minha mãe era completamente cega e apaixonada por ele. E o deixou que fosse muitas vezes violento, física e verbalmente comigo. Na adolescência, conforme fui ficando mais velha, me revoltei. Me envolvi com diversos homens, bebidas alcoólicas e até cheguei a usar drogas. O que fazia minha mãe ficar com raiva de mim também. Fazia tudo isso, pois não sabia como lidar com a minha dor. Mesmo contando a ela sobre o abuso aos 15 anos, ela não entendia que isto me ocasionava muita dor e não sabia lidar com o meu sofrimento. Então, aqui a gente já viu que ela trouxe o excesso que a Aline falou para a adolescência. Não precisou nem para a vida adulta, né? Primeiro tem esse resgate de memória, né? É muito normal quando a gente tem alguma dor, a gente não lembrar de cara. A gente demora um pouco, é um exercício que se faz para lembrar, porque o cérebro, como a gente sempre diz, ele tem muito o instinto de defesa. Então ele não quer que você sinta dor. Ele, né? então... ele vai se esforçar pouquíssimo, ainda mais se for para sentir uma dor que vai te impactar muito mais trauma, né? Exato. Olha, dos 8 aos 11. Então, muito tempo. Foram quase 4 anos, né? Tipo, nessa... Exato. Então, o cérebro, ele não deleta, ele fica arquivado num arquivo bem... Uma defesa. Trancado. E aí você tem que estimular ele para ele soltar as verdades, enfim. Então, é muito normal essa memória quase apagar, né? Quando ela fala que ela lembra, e isso faz parte do dia a dia dela, é o que a gente fala de B dominante. Aquilo que dói, muitas vezes ele surge na nossa cabeça quando a gente está fazendo coisas totalmente corriqueiras, totalmente nada a ver com aquilo de fato.
Quando a gente tem um B dominante, que é o nome que a gente dá, é muito caso de avaliar, porque geralmente é nisso aí que a gente vai ter que mexer. Então, uma Exatamente. dica, se você tem alguma coisa que você, sei lá, tá lavando louça, essa coisa vem na sua cabeça. E, gente, não é programação, tá? Não é programação de mercado, pagar conta, não. Gente, não é coisa que você tem que fazer. Ah, eu tenho que mandar um e-mail. Eu tenho... Isso daí é Não, produtividade. É uma é, coisa totalmente diferente. exato. Coisas que realmente vêm e te geram dor, isso é um caso que tem que ser muito avaliado, porque aí a gente vai ter, muito provavelmente, alguma dor lá escondida. E aí Exatamente. ela conta na dependência sentimental, né, amorosa da mãe com o pai. Porque a mãe é instintivo, gente. É instinto, e isso desde que o mundo é mundo, é instinto de defesa. Só que nós evoluímos, alguns menos, outros mais. Mais E ou aí, menos. não é? E então, quando a gente chega num determinado estágio, a gente vê que a mãe é totalmente dependente emocionalmente do pai. Provavelmente, essa mãe, ela também tinha um pouco de falta de amor próprio, onde ela depende do pai, por isso que ela fala tanto amém pro pai, por isso que ela concorda com o pai. É uma pessoa mais omissa. Muito Não provavelmente só de essa mãe amor próprio, né? Provavelmente a mãe fez aquele tal do resgatador que a gente contou. Também não tinha. também. Primeiro porque os comportamentos se repetem, né? Se a gente não olhar a fundo aquele momento. Então, provavelmente a mãe dela pode ter tido, a gente não sabe. A gente só sabe dessas coisas Gente, quando a a gente gente faz um fica processo, viajando. A gente tá? fica viajando para tentar. A gente só sabe efetivamente do que aconteceu quando fica num processo de coach, num processo de mentoria, porque a pessoa traz para nós. Fora isso, a gente só sabe aqui baseado na história e referente a outras histórias que a gente já ouviu e tudo mais. Então, a mãe provavelmente tinha uma dependência, uma ausência, já era dependente. Então, a avó, né, da Carla, e aí trouxe para a mãe da Carla e trouxe Comportamento para a repetitivo. Carla. Então, É. foi um comportamento repetitivo e virou aquilo ali, ó. Na Ou cabeça pode ter comum, sido um comportamento totalmente contraditório. A avó da Carla, de repente, era super defensora, super liberal, e a mãe não entendeu que ela tinha que ser menos. que não precisava daquele excesso. É aquilo que a gente fala, né? O excesso, né? Nem mais, nem menos. E a gente não tá falando isso de competência e habilidades nossas, a gente tá falando de excesso de situações, né? Como a gente já falou, gastar demais, comer demais, beber demais, sexo demais. É esse tipo de excesso. Tá. Que são excessos E é- emocionais, que vão dar prazer, né? Exato. E aí a gente entra no excesso da própria Carla, porque ela fala homens, bebidas, drogas, isso foi uma fuga dela, né? Uma Foi fuga uma coisa total. que tanto pesava para ela que ela fez exatamente o contrário do previsto, né? Numa história Exatamente. onde a família tanto bate, a família tanto, né, enfim, ensina com punição, vamos dizer assim, na visão da família, de repente ela, não sei se revolta é a palavra certa, mas ela faz totalmente o contrário do previsto. Então, É isso revolta porque ela até usou essa palavra, né? Que ela se então, revoltou. e aí que o que acontece é ela tem esse excesso de homens, de bebidas, de drogas. Por isso que é extremamente importante a gente não julgar a pessoa quando a gente vê ela numa situação dessa. Provavelmente as pessoas de fora julgavam ela pra caramba, enquanto na verdade era um sofrimento que ela não tinha exposto ainda, sabe? E quando ela expôs, ela não teve alguém para compartilhar com compaixão daquele sofrimento. Então, para ela estava doendo muito, Tá. porque era uma menina, então estava doendo muito e ela não conseguiu ter um porto seguro para conseguir alguém para falar assim, olha, fui abusada, não, vamos resolver isso, ou senão não, vamos perdoar, vamos tirar isso da sua cabeça, vamos levar em terapia, processo, qualquer coisa. E aí só abafou como se nada tivesse acontecido. No caso dela, foi homens, bebidas e drogas, como ela falou, mas, gente, isso acontece em gente que gasta demais, tudo é fuga, É uma né? fuga. Exato, gente que compra milhões de sapatos, como a gente já apresentou aqui, gente que come demais, tudo é fuga. É porque Então, esse prazer da bebida alcoólica e das drogas é primeiro que ela vai te tirar do seu eu oficialmente. Então você não vai pensar naquilo. Quando você tá comendo, você sente prazeroso, mas assim,
passa rápido. Agora, a bebida e a droga, ela vai te levar por um processo muito mais longo de você fugir da sua realidade. Então, Exato. e os homens, é o que a gente até já falou no começo, o relacionamento, né? A visão do relacionamento acaba sendo zero, porque, né, não teve um contato gostoso num relacionamento. Foi um homem adulto com uma criança de 7 anos. Então, Exato. é muito difícil. Imagina uma criança de 7 anos sofrendo por isso por 4 anos. É muita coisa. É muito tempo. E aí, no final, a gente tem a fuga da mãe. A Que mãe é tanto não sabia lidar que a mãe fugiu disso. É melhor eu tapar meus olhos e fingir que eu nunca fingir. vi, tapar meus ouvidos e fingir que eu nunca ouvi, porque acaba voltando que nem eu disse anteriormente, ao instinto de defesa. A mãe, no íntimo dela, e eu tenho quase uma certeza absoluta que ela, no íntimo dela, ela se sentiu muito impotente Sim. como mãe. Porque, como eu disse, independente se a Porque a mãe é mãe, boa. a gente falou que a mãe estava trabalhando. A mãe estava trabalhando e deixava a filha com a funcionária. Então, a mãe, por muito tempo, pode ter se culpado por ter deixado a filha para ir trabalhar. Salvo exceções, gente, mas assim, de verdade, até quem acaba muitas vezes doando a criança, quem acaba depois ela tem um sentimento de culpa. A maior parte das pessoas, mesmo que o comportamento pareça que não, ela geralmente tem um sentimento de culpa. E aí cada um lidar com a sua culpa de uma maneira. Tem gente que foge, tem gente que encara. Nesse caso, ao meu ver, é muito fuga. Então, claro que a Carla, nesse momento, ela pensava em mãe como proteção. Provavelmente isso reflete hoje no comportamento, se ela é mãe, com os filhos dela, na maneira dela cuidar dos filhos, dela educar os filhos. Mas isso foi uma questão de fuga. E aí a gente tem que entender, quando acontece nas nossas vidas, essa fuga materna, paterna, muitas vezes é também a pessoa, a maneira que ela encara a dor. Então, gente, não é que não liga, é tentar entender a maneira que a pessoa encara a dor também. Vai Porque que a a mãe gente, também já não tinha passado por algo assim. exato, né? Porque a gente, bem ou mal, a gente tem um pensamento um tanto quanto egoísta. A gente acha que as pessoas têm que se comportar da maneira que a gente quer que elas se comportem, que elas têm que responder da maneira que a gente quer que elas respondam. Mas somos feitos cada um de sua história, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, cada um com o seu passado. Então, o que acontece? Cada um vai reagir de uma forma para tudo, inclusive quando vem problemas sentimentais. Então, na vida, não é nem só nas lives, olhe tudo com amor e tente entender a pessoa. Para você entender a pessoa, você tem que saber um pouquinho da história dela. E aí você vai começar a entender o porquê daquele comportamento. Eu sei que na hora da Exatamente. raiva, né? E a gente falando parece bonito que a gente não tem problema. Não, a gente tem problema. Mas é Não a é esse forma. o ponto. É que na hora a gente tem o problema e a gente até fica com raiva. Aí passa um período, sei lá, um dia, pode ser até no mesmo dia, tá? A gente passou meia hora, você fala, não, para, calma. Aconteceu isso por isso, e aí talvez aquilo que pra gente era bem resolvido não é. Então a gente vai lá e olha e fala, por que isso aqui me incomodou? Por que isso aqui me machucou? Por que a atitude da outra pessoa está se referindo tanto em mim? Então, assim, a diferença é que a gente já aprendeu a lidar com as emoções e é isso que a gente quer que vocês façam também. Né? Não O que é eu para falo para os meus deixar o mundo perfeito, assim, ai, a Bia ali, Exato. Não, o que eu olhando falo pro para os meus céu. coaches, e eu falo para eles levarem muito em consideração, os outros sempre são os outros. Gente, o jeito que o outro vai reagir, responder, gritar, dançar, se vestir, é um problema dele. Você é um problema totalmente seu. Porque, na verdade, é a maneira que você recepciona as coisas, não a maneira que o outro fala. Então, é você se preparar para recepcionar coisas boas ou nem tão boas. Então, assim, uma coisa que eu esqueci de falar no começo, geralmente, mas eu falei na outra live, a gente geralmente se sente mais atingido em pessoas da nossa intimidade. Cuidado com quem você dá intimidade. A E isso vale para intimidade é, todo assim, mundo, pra vida, tá? entendeu? Local de trabalho não é local de você ficar falando da sua vida pessoal, principalmente o local de trabalho. Claro que você pode ter amigos lá, mas o seu local de trabalho é onde as pessoas mais vão querer te ferrar. Então, assim, a vida não é bonita como a gente acha que é, ela é difícil mesmo, ela é dura. Então, cuidar com quem você dá intimidade, porque as pessoas elas vão te atingir
naquilo que você se sente ofendido mesmo. Que você já falou pra ela, nossa, fiquei chateada que a Aline pintou o cabelo de rosa. Entendeu? Aí a Aline vai lá e pinta o cabelo de rosa. A outra pessoa vai lá Para e pinta afrontar, as pessoas são afrontosas, né? Então, Então, é isso. Para sei lá, uma orientação para a vida é cuidado com quem você dá intimidade, nem que seja um pouco, sabe? sim. Claro, gente, existia intimidade passageira. Quem nunca falou para um motorista de Uber a sua vida e tudo certo? Tudo bem, não é uma coisa também, fique mudo, não confie em ninguém, não é isso. Mas as pessoas do seu dia a dia, cuidado, porque se alguém passar na rua e falar, ah, você tá, sei lá, com um nariz feio, você não vai nem ligar, você vai falar, você é louco, você nem me conhece, rapaz, fica falando do meu nariz, tome tento, vai lá, arruma uma sopa pra lavar. Se alguém da sua família, do seu ciclo de amigos fala, você vai se sentir doída. Por quê? Porque você deu intimidade para as pessoas. Então, assim, Principalmente deixa. naquilo que você se acha incompetente ou que você não está Exato. seguro. Do tipo assim, se você achou que você emagreceu demais, meu Deus do céu, se alguém da minha intimidade falar, nossa, como você tá magra, você vai ficar desesperada. Vai, tá cara de doer, você vai ficar desesperada, porque você não está com segurança naquilo que pra você deveria ser bem resolvido. Então, Por esse isso, é o se ponto. conhecer é essencial. Que quando o seu amigo virar para você e falar, você tá magra demais, você fala, hã? E quem faz a dieta aqui, você começa a entender que é você com você mesmo, que ninguém tem nada a ver com a sua vida, que você responde por aquilo que te faz bem e que te faz mal. A gente tem mais história aqui, a Exatamente. gente tá batendo mal papo, né? Vamos continuar aqui a história da Carla, que tem ainda mais uma parada e depois o final. Nesta mesma época, então recapitulando, aos 15 anos, nesta mesma época, comecei a ajudar em casa, sustentando os meus irmãos mais novos, pois meu pai não ajudava em nada financeiramente. E minha mãe tinha perdido muita parte da renda dela. Minha mãe colocava sobre mim e minha irmã uma responsabilidade que não era nossa, o que eu considero também uma forma de abuso, pois tínhamos que trabalhar muito e todo o dinheiro era para sustentar as crianças e a casa. Quando precisávamos de algo que não tínhamos, como dinheiro emprestado e coisas desagradáveis de terceiros, ela mandava eu fazer, alegando que me achava simpática, porém eu fazia morrendo de vergonha, me sentia muito mal e triste. Então, Também agradeço, viu, Rei? Eu vou falar assim, quando a pessoa fala, você tá magra de moda, eu falo, eu forma meu também, beijo. também gosto desse elogio, é aquele tipo de elogio que eu gosto. Amo. É, A gente aí, falou da mãe a mãe com culpa e já veio na história por que será que a mãe tinha culpa, né? Ela não tinha do pai nenhuma ajuda financeira. E na verdade, aí, a assim, segurança, né? Que a gente gente, falou, a autoestima para masculina. pra vida, se você faz isso para agora, sério, agora, não espere mais um minuto, de transformar uma criança ou um adolescente em adulto. Existem fases da vida e as fases elas têm que ser cumpridas. Igual videogame, que tem fase. Você passa em uma para ir para outra, para ir para outra, para ir para outra. Você tem que vencer uma fase para passar para outra. Encara a vida como um videogame. Cada fase vai ter seu desafio. Quanto maior, mais difícil é o desafio. Mas a fase infantil de adolescência, primeiro que a gente legalmente nem poderia trabalhar, embora a gente saiba que isso aconteça, infelizmente. Mas isso traz um transtorno que a pessoa, na fase adulta, ou essa pessoa ela se sente extremamente responsável por trabalhar, 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 porque eu sou responsável por tudo, ou se não, ela vira aquela. Como? Não lembro o nome agora. Irresponsável. Aquela pessoa que Agora eu também trabalha. não quero mais nada da vida, que os outros que me sustentem. Trabalha de. Aquela. Gente, vocês vão me perdoar, mas é aquela pessoa que espera do governo tudo, sabe? Pra que buscar as minhas coisas? Ai, travou. Travou, mas dá pra se escutar. Dá pra estar? Aquela pessoa. E agora nem foi escutada mais. Travou tudo. Travou você, travou eu, travou não sei o que lá. Vamos de novo. Pronto, voltando. Vamos de novo. A pessoa, vocês vão me perdoar a forma, mas é aquela pessoa que acaba dependendo do governo, que
aquele amigo que tem mais dinheiro tem que pagar ela. Aquele familiar rico, ele é rico e você vai mamar lá na vida dele. Porque, imagina, meu primo é rico, meu tio é rico. Tá, mas você fez o que para conquistar o seu? Então, sempre vai ter os dois pontos, tá, gente? Ou a pessoa vai... Independente da vertente, a gente cai no não merecimento. Exatamente. Ela não vai merecer mais porque ela não fazia nada por ela, ela fazia pelo outro. Porque o que acontece? Vem comigo no raciocínio, que agora provavelmente ele vai ser engrenagens, assim, para uma ligar na outra. O que acontece é o seguinte: quando você é colocado numa posição de você tem de sustentar a casa, sei lá, vamos colocar aí aos 15 anos, você é responsável pela casa. Isso acontece mesmo em caso quando o responsável financeiro da casa falece, e aí o filho mais velho sustenta, enfim. Você entende que você tem que fazer pelos outros. Você tem que fazer pelos outros e você tem que fazer pelos outros. Então, muito provavelmente na sua fase adulta, madura, quando você consegue fazer pelos outros e por você também, você continua se anulando. Se a gente usa o extremo de agora todo mundo tem que me sustentar, é porque a pessoa muitas vezes ela não se sente competente, e aí é uma outra fuga para sustentar. Então eu prefiro fugir do que de fato botar a mão na massa para sustentar. E, de novo, aparece aí o não merecimento, que ele sempre está presente, de aí eu não mereço encontrar um trabalho, eu não mereço ter uma carreira, já que vão me taxar de, sei lá, vagabundo, que eu seja vagabundo mesmo. Então, a gente tem esses dois extremos. Sim. Como solucionar isso? Gente, não bota as crianças para trabalhar. É um gosto da criança, gente. A gente tem ator mirim, a gente tem modelo mirim, a gente tem, sei lá, adolescentes com 14 anos que querem vender bolo, que querem trabalhar. A gente tem as nossas filhas que fazem doce. Tudo bem. Se tiver sentido e elas quiserem, as crianças quiserem, ok, não força isso. Tem que ser dela. Mas não para a criança sustentar a casa, para a criança ganhar o dinheiro dela, aprender a ganhar o dinheiro dela, fazer as coisas por ela. Esse é o ponto. Você tem que incentivar assim. Eu não acho que a criança não tem que trabalhar. Já tem 12, 14 anos. Você sabe o que você quer fazer? Deixa trabalhar. Mas agora assim, não, agora o meu filho vai trabalhar, não vou fazer nada. Beijos. Vou ficar aqui fazendo nada. É ela que vai trabalhar e eu vou ficar aqui assistindo TV o tempo todo. São fases, a gente não pode pular a fase das crianças. Eu às vezes até brinco, assim, vamos colocar tal pessoal para ganhar dinheiro. Isso já aconteceu por várias vezes, várias crianças que eu conheço. Vamos colocar para ganhar, mas não, o dinheiro não é para mim não, é para ganhar dinheiro para ela, tá? Eu falo isso porque eu sou o quê? Acontece, na realidade pós-pandemia, eu acredito que aconteça muitos casos de eu preciso que meu filho, vou usar um exemplo, vende doce, de repente eu preciso complementar uma conta, eu preciso comprar um leite. Mas deixa explicado para a criança que é aquela situação, que é aquele momento, que é aquilo que vai acontecer, que na primeira oportunidade você vai devolver, porque a criança ela não é responsável por sustentar nada. Por isso que existe depois a idade que ela se torna maior e aí sim ela pode virar responsável por ela. Até então, pode falar. Sustentar nossas crianças, por favor, né? E mesmo porque, gente, existe uma hierarquia, tá? Não é só profissional. A hierarquia familiar. Eu já falei isso uma vez. Então, os pais são responsáveis pelas crianças. E quando... mas a criança tem que honrar um pai e a mãe. Sim, quando o pai e a mãe estiver deficiente, acamado, doente, perdeu o emprego, perdeu tudo em casa, ali a família tem que dar um apoio no geral e tem mesmo. Só que a partir do momento que uma pessoa com essa visão com 15 anos tendo que sustentar a casa, por muito tempo deixa de fazer as coisas por ela, porque ela acha que ela tem que cuidar ainda da mãe, do pai, dos irmãos. Então, existe uma hierarquia. A mãe e o pai têm que cuidar dos filhos. E é isso, e os filhos têm que respeitar e tá tudo bem. Colocar para trabalhar porque realmente estão passando por uma necessidade é uma fase, mas explica, eu não quero que a gente passe fome, eu acho que você já tem condição. Mas não coloca a pessoa para trabalhar lá e depois tira o dinheiro dela como se nada estivesse acontecendo, entendeu? A vida é base de conversa, a gente precisa aprender a conversar e somos uma geração, uma não, né? Somos várias. Eu acredito que dos 20 até... Acho que as adolescentes hoje sabem melhor se expor, mas dos 20 anos para frente, assim, né, da galera que tem 20 anos para mais, não sabe conversar porque teve ditadura, aí teve pais ditadores, e teve militares. Então, assim, a gente não sabe se expressar e a gente precisa conversar.
Seja com filho, seja com um marido, seja com um amigo. A gente precisa expor aquilo que a gente está sentindo e nosso ponto de vista, mas sem discordar, sem brigar. Não é essa assim, ai, eu vou falar até de política, mas um é Bolsonaro e o outro é petista. As pessoas não sabem conversar e falar assim, ai, Aline, eu sou Lula por isso, por isso, por isso. Ah, não, você é bolsominion, que não sei o quê. Isso é claramente... Gente, não que isso represente conversar. real a gente, só para deixar claro, isso é só um exemplo. É só um exemplo, mesmo porque eu não sou partidária, né? E mesmo Eu se também eu não. fosse, se eu tivesse a favor deles, eu ia saber os pontos negativos. E é isso que falta na nossa sociedade, conversar e expor os pontos. Então, quando acontecer isso na sua casa, a gente não está falando que é perfeito, que não vai precisar, mas se precisar, explica, conversa, senta. E se você tem dificuldade de conversar, você tem dificuldade de se expor, procura ajuda. Né? É o que a gente está falando aqui. Aqui a gente está contando uma história, mas a gente vai acabar até envolvendo várias situações. Se você tem uma dificuldade de expor isso, você precisa de uma ajuda. Se você tem uma dificuldade de falar em público, porque você tem medo, você com certeza passou muita repreensão. Então você tem medo, mesmo que você não lembre. Tá? Então, assim, todos os problemas que não deixam você ter uma vida tranquila, você precisa curar. E outra coisa que ela falou do carisma aí, né? Dela ser mais simpática. Gente, cai naquilo que acho que a gente também falou na última live. Sabe quando a criança é tímido, tá tímida? Porque ninguém nasce tímido, né? A gente vira tímido. E alguém, cumprimenta, cumprimenta. Gente, aquilo dá um constrangimento pra criança. Tem igual. É a mesma coisa que acontece. E aí a gente tem os pontos que ela pode hoje ser uma pessoa ou muito comunicativa, e isso, se não pesar, foi positivo, ok, ou extremamente fechada, porque se doeu, geralmente vai para os extremos, né? E outra coisa que eu queria falar é, uma das coisas que acontecem quando a gente vai educar, a criança, ela tende a entender muito mais do que a gente faz do que a gente fala, né? Porque as ações e atitudes contam mais do que palavras. Então, quando a gente tem esse ambiente do pai, da mãe, enfim, já não deixando para as crianças começam a entender, né, quando adultos, que ela era a responsabilidade dela fazer aquilo porque os pais fizeram de uma forma que ela acreditasse nisso. Lembrando que toda a verdade a gente conta pra gente. Então, ela acreditou nisso porque os pais fizeram. A ação deles foi fazer e não só falar, né? Uma coisa é você falar, vai lá, trabalha, você já tem idade para isso. Outra coisa é você efetivamente fazer a criança trabalhar. Isso sempre tem um peso muito grande. Tem. E eu acho que eu vou só expor mais um ponto. Ela, por ser menina, né, efetivamente, e não ver o pai ajudando em casa, se revolta até com os homens. Então, se um rapaz quiser pagar uma conta... E, gente, a gente já falou aqui que a autoestima do homem dá segurança para a mulher. E a gente perdeu a feminilidade por muito tempo, não é sendo machista ou feminista, mas a gente precisa colocar as origens no lugar um pouquinho. E aqui ela pode até se revoltar com os homens, e quando ele fizer por ela, ela já tendo uma história de abuso, ela vai pensar o quê? Ela quer me comprar, ele quer aproveitar de mim. Então, a crença que ela vai tendo de relação e sentimentos também fica muito, muito grande por causa disso. Porque ela não viu o pai dela lutando pela família. Muito pelo contrário, ela teve que lutar pela família dela. E a mãe, a gente acabou de ver que ela era dependente só emocionalmente. Porque ainda acontece assim, aceita de brigar, de xingar, de tudo mais, porque é dependente financeiramente. A gente sabe que tem muitas mulheres que isso acontece, mas aqui não. A mãe, pelo visto, colocava o dinheiro na casa e provavelmente ele foi um resgatador, porque, né, não estamos conseguindo ver benefícios assim nessa relação, e ela era dependente emocionalmente dele. Mas enfim, vamos terminar a história aqui. Hoje a gente tá faladeira. Hoje, ó, vai bater 40 já. Meu Deus, vamos lá. Mesmo hoje, aos 42 anos, meu pai continua dizendo coisas horrorosas sobre mim e espera que nosso dinheiro vá para ele. Por muito tempo, ajudei financeiramente minha mãe. Atualmente, ela não precisa mais, mas ainda tem em mim o sentimento de abuso e exploração por parte dos meus pais. Sempre senti muita culpa e coloquei um peso enorme sobre mim.
algo que Deus não coloca sobre seus filhos. Hoje, com a minha fé em Deus, tenho aprendido a me libertar dessas amarras, mas minha vida sempre foi muito dolorosa e minha mente, muitas vezes, minha grande inimiga. Então, ó, Temos passados de muitos anos. ressignificar aí, né? O passado, por mais que a gente entenda, muitas vezes ele ainda dói. Se ele dói, não adianta ser parceira do que te dói. Tipo, ah, tudo bem, entendo, foi passado. Cara, não adianta. Tem que ressignificar isso, tem que Tem que pôr um. A gente ressignificar o nunca passado. falou o que é ressignificar, né, Bia? Não, vamos aproveitar. Eu gravei, né, Vã, pelo visto, mas tudo bem. ressignificar. Você travou de novo. Foi. Ressignificar, gente, não é apagar a história e nem anular o passado, que nem a gente fala, a gente é feito de histórias. Ressignificar é dar um outro significado. É como se realmente a gente fosse acalmar a sua criança, né? De virar e falar, tá tudo bem, tá tudo certo, deu certo, você superou isso. E em palavras mais amplas é assim, porque a gente não pode explicar o que é ressignificar, porque se a gente explicar hoje, amanhã, a gente tem um monte de gente chorando, não entendendo nada o que vai fazer da vida. Exatamente. Mas é como se você ressignificar mesmo, né? Ao pé da Você letra, dá você dá um outro sentido para significado. sua, você dá sentido para sua história. Que nem aqui ela fala, hoje com minha fé em Deus. Ela tem fé em Deus, mas será, tá, gente? Como a gente disse, ela não expôs, a história acabou aqui. Mas será que ela não questionou Deus muitas vezes por que isso estava acontecendo com ela? Quantas vezes ela não deve ter questionado por que, que a mãe dela agia dessa forma, por que, que o pai dela tratava ela dessa forma? E hoje a gente acalma a nossa criança interna, porque por mais que a gente virou adulto, nós temos uma criança interior. E se essa criança interior não se desenvolveu, né? Se ela não aproveitou as fases dela, ela fica ali, ó. Então, se você também não curou aquilo que você curou na sua, você passou pela sua infância, aquilo fica te matutando, entendeu? Correndo. Te corroendo. Eu falei até num vídeo que eu coloquei no IGTV, que é a nossa, eu falo, nossa, minha e da Lili, tá, gente? A nossa geração, ela já não tem aquela obrigação de casar, né? Então, a gente é aquele eterno Peter Pan. Então, porque quando era na época dos nossos pais, nossos avós, se conhecia amadurecimento quando você casava. Porque ali você se tornou adulto, você é responsável. Na verdade, não é isso, tá, gente? Mas era uma visão que tinha. E hoje a gente, nessa fase eterno Peter Pan, porque quase ninguém casa, né? As pessoas ficam machucadas nos relacionamentos. Então, elas ficam com a criança eterna ali, ó. Ah, não sou, né? Inclusive, quando a gente fala de relacionamento, de não casar, de não namorar, de querer uma. Temos problema aí, tá? Então, se você tá aí, não quero casar nunca, ou não quero ser mãe, ou não quero ser pai, Nenhum homem presta, eu não quero nenhuma mulher namorar, vale ninguém vale a nada, pena. Gente, eu nós vou só te queremos contar que você tem um dinheiro. problema aí, que tá tudo bem, a gente tá aqui pra te ajudar. Agora, quando a gente fala Tudo que você de generaliza, né? quando a gente fala da infância, porque assim, a gente tem as atitudes que a gente teve quando criança, quando aconteceu. É que a maioria, a gente fala tanto em criança, porque a maioria acontece na infância, tá? Mas isso não é uma regra de ouro. Então, quando a gente fala em atitudes que você tem, você não é você aos 42, é a sua criança de 7 que está respondendo. A sua atitude é a criança de 7. Não que você vai birrar, que você vai se jogar no chão, não. Só que é a lembrança da sua criança. Então, você vai ter a mesma atitude que se você tivesse esse poder aos 7 anos, você teria também. Por isso que a gente ressignifica, para você tomar as atitudes com o seu pensamento livre de dores. Exatamente. Né? Não que você vai errar, ou não que nunca mais nada vai doer, gente. Ninguém é super-herói. Mas é livre de dores, então suas decisões começam a ser assertivas. Ih, Bia. A Bia travou de novo. Voltou. Travou um pouco. Você também tinha travado. Eu não sei se é a minha ou se é a sua, tá? Porque trava eu e logo depois trava você. Aí eu nunca sei se é a minha internet, se é a sua. Parceria até no travamento, rapaz. Tá achando o quê? E o ressignificar, ele é muito poderoso, viu, gente? Porque ele vai deixar a sua vida totalmente mais leve. Não é assim, Bia quer ressignificar, a Aline quer ressignificar. Não e não, tá? A gente é totalmente contra essa história de, nossa, eu encontrei a raiz do meu problema.
ontem bati o carro e aí me lembrou que eu já tinha batido o carro faz 2 meses. Não, não é isso, tá? Então, o ressignificar precisa de um processo, porque a gente precisa entender aonde você precisa caminhar, qual é a sua criança que tá gritando ali pedindo socorro, tá? Então, ele é Até porque poderoso, assim, mas... tem que ter cautela, até porque assim, você pode apresentar um caso que aconteceu há 5 anos atrás e ter certeza que aquela é a raiz do seu problema. Mas aí a gente cutuca mais um pouco e descobre que a 12 aconteceu outra. E aí cutuca mais um pouco e descobre. Então, na verdade, é chegar realmente na raiz, raiz. Então, provavelmente, se vocês colocarem aí na internet, vai ter um ressignificar. Eu oriento que você não faça, porque vai doer. Nossa, calma. Calma aí que eu vou tentar ler, gente. Eu tô meio cega. Se você não tem vontade, na verdade, você não se culpa. Na O que verdade, eu assim, falo é quando a gente se culpa, né? Quando a gente tem. Foi que ela falou assim: perdoei aqui, mas isso, a mente, muitas vezes é minha inimiga. Se ela não curou isso efetivamente, se ela não ressignificou, não efetivamente entendeu o passado, isso ainda tá fazendo mal. Agora, se você sabe a raiz do problema e você, né, já não te dói? ressignificou, não te dói, não tem nada daquele sentido, não quero ser mãe hoje, porque pra mim não é viável, pra mim não tem. Assim, o não Tá querer tudo ser bem. mãe, provavelmente, o não querer ser mãe, por mais que tenha culpa ou não, sinta culpa ou não, o não querer ser mãe, essa decisão, provavelmente tem alguma ligação sim com o passado. Mas se não te dói e a decisão é muito bem resolvida, tudo bem, nem fosse, Se a eu nem decisão, é forçaria aquilo lá. que a gente fala, passado resolvido, futuro decidido. Se a decisão hoje, dia Tá ok, 23 ok. de julho, eu não quero ser mãe, eu sei que no passado aconteceu várias situações e hoje eu não quero ser mãe, mas isso pra mim tá tudo bem, você definiu com sua vida leve, aí não tem problema. Agora, se você olhar, não quero ser mãe porque na minha infância eu passei por isso, passei por aquilo, aí isso que a gente... Agora a Aline tá travada pra mim. Eu não consigo entender. Eita, Eu não consigo entender. isso foi escura. Enfim, Fiquei escura o porque que, eu bati na tela quando o vídeo estava pausado. É enfim, o só. que acontece é isso. Se existe uma coisa bem resolvida, tá ok. Provavelmente tem uma causa, mas a gente vai tomar decisões assertivas, mesmo que seja contrária ao que a maioria pensa, ou que a maioria quer. Só tá um pouco escura a imagem, Bia, mas dá para te ver. Ficou porque eu bati na tela e agora eu não consigo bater mais pra coisar, entendeu? Eu já sou pretinha. Vou mudar aqui, ó. Vou colocar Desejar a maternidade ainda assim quer dizer algo errado? Entendi. Ela estava completando da de cima. Aquelas... Não, só não Ela quer não se mesmo. sente Se mal isso, por se não isso desejar para você maternidade. não te dói, se essa decisão não te dói, não sei se você é casado ou não, mas de repente seu marido quer isso, torna um peso para você já, ai meu Deus, porque eu não quero. Tudo bem, vai entender o porquê e pode ser que essa vontade mude. De repente, esse não quero, tenho muito isso decidido, pode ser alguma coisa ocasionada lá atrás. E você está indo, de repente, de um processo e entenda de, peraí, no fundo eu até quero. Porque é muito difícil a gente falar só por mensagem, quando isso também pode ser uma fuga, por mais resolvido que seja, conscientemente. No caso da Rê, ela sabe, né? Porque ela já passou por uns processos. A Renata é uma ótima pessoa que ela já ressignificou. Então, ela fica quietinha aí, que você sabe que não pode contar. Mas ela é uma situação de que ela só não quer. Então, tá tudo bem. É o que a gente Isso falou. não dói, nem agora, nem nunca, ok. Gente, vocês vão Não viver tem assim mesmo. problema nenhum. Gente, as decisões assertivas, mesmo que não seja o que o mundo quer escutar, se faz parte de você, é a sua verdade, para você tá tudo bem, Tá tudo tá certo. certo. Então vamos lá, né? Vou só finalizar que daqui a pouco vai cair a nossa live, que hoje a gente falou muito, sobre um plano de ação. Qual plano de ação você acredita que a Carla, neste momento, além do ressignificar que a gente já sabe, né? Que ela precisa muito, mas
neste momento para caminhar ela para ver essa vida um pouco mais leve, sem abuso, né? Porque a vida dela, segundo ela, foi cheia de abusos. E ela tem esse sentimento de abuso mesmo depois, porque ela continuou sustentando, entre aspas, tá? Vou usar sustentando mais nessa palavra, mas ajudando a família dela. Olhar mais para ela. O que ela tem que olhar mais para ela, porque a partir do momento que ela sofre esse monte de abuso, ela entende. Rapaz, quero logo bem dizer, tá tudo bem. Logo vai ficar, Mandinha, logo vai Vai ficar. ficar. Ela tem que olhar mais para ela, seja qualquer ação. Outro dia a gente falou muito de ação de amor próprio, e eu acho que a ação dela é alguma coisa que ela queira. Seja qual for, eu quero correr, sei lá, eu quero dar uma caminhada 4 Olhar que vezes ela por semana. Se ela merece, faz, né? Olhar que olhar ela coisas que ela merece. merece. Porque, bom, como você falou, ressignificar é necessário aí, por conta de que tem muitos traumas e dores. E, gente, voltando um pouquinho no que eu falei, quando eu falei ver a raiz do problema, é porque muitas vezes outras dores foram causadas por conta da primeira. Às vezes acontece um efeito dominó, você cura a primeira e cura várias ao mesmo tempo. Às vezes você tem que ressignificar mais do que uma vez aquele mesmo assunto. Então, o que ela tem que ressignificar, porque são várias coisas diferentes aí nessa história, é um fato. Mas para uma ação imediata, olha para você. Uma coisa que você quer. E aí cai muito no que a gente falou outro dia. Vai acabar sendo a mesma ação de olha o que você quer. Uma coisa que você queira muito. Seja um chocolate ou seja. Eu ia falar uma viagem, mas agora não tá dando, né? Não tá Não dando. dá. Mas assim, seja um chocolate ou seja um perfume, sei lá. Faz, atende sua vontade. Você E não se merece, cara. sentir culpada quando comprar, né? Porque a pessoa que tem um não Não, merecimento muito forte. Na verdade, gente, o não merecimento é o último estágio do ciclo de autossabotagem, tá? Então, assim, a gente fala muito do não merecimento, porque antes dele veio o quê? Veio a dor, veio primeiro o evento, depois veio a dor, aí veio a mágoa. Então, quando chegou no não merecimento, que você olha e fala assim, eu não merecia isso aqui, eu não merecia gastar esse dinheiro comigo, eu não merecia viajar, não merecia nada, você já está ou para se tornar a pessoa que te machucou, ou somente para atrair as pessoas que te machucaram. Então, isso acontece bastante. A gente acaba atraindo a pessoa que nos machucou e a gente já falou sobre isso. Então, Carla, olhe para você, mesmo que for olhar no espelho de verdade, se você lembrar, olha lá, travou de novo, gente. Não tô mas dá para te aguentando. escutar. Ih, agora nem isso Agora mais dá. fiquei branca. Foi. Eu sabotei o Instagram na hora, fui apertei. Então, olhe para uma situação próprio e não de julgamento, sabe? Ai, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Então, não é deixar de fazer pelos outros, mas deixar de não ser um doador inteligente, tá? Quando a gente tira de nós e dá para o outro, a gente não está sendo doador. Então, não ache que você está fazendo uma boa ação quando você deixa de comer, deixa de comprar algo necessário, tá? A gente está falando de necessidade, deixa de pagar uma conta para poder fazer pelo outro. Ai, vou comprar um presente porque fulano gosta, vou... Eu tô falando, não é nem idade, não. Eu tô falando desse tipo de ação mesmo. Eu vou receber alguém na minha casa, mas eu nem tenho dinheiro para comprar isso, sabe? Então eu vou deixar de pagar uma conta para fazer um puta de um almoço. Então, são esses tipos. Seja um doador inteligente. Porque se você não souber ser doador inteligente, de nada vai adiantar. Isso aí não vai contar lá na sua continha com Deus da caridade. Exatamente, gente. Não é porque a gente deixa de fazer as coisas pra gente que a gente fica mais nova, mais jovem, mais rica, mais bonita. Não, pelo contrário, a gente pode ficar mais frustrado. Então, é assim, é compartilhar as coisas, mas não tirar de você para dar pro outro. Certo? Estamos em 54 minutos. Só lembrando que se tiver história, pode mandar. A gente ainda Pode. tá recolhendo histórias, lendo histórias. Que mais a gente tem para falar? Veja com amor, espero que tenha ajudado vocês. Veja com Pelo... amor, veja os pontos e se você se identificou com a história do pai violento, com a mãe te deixando, qualquer situação assim, conta pra gente como foi que você se sentiu e quais foram os pontos de vista que você olhou pra sua vida e falou assim, eu preciso mudar isso aqui, eu tô disposta.
E agora tá fácil, porque a ação que a gente deu na segunda não, na Na terça. terça, A ação que a gente deu na terça é a mesma que vai a seguir, mesma de hoje. então. É a mesma de hoje, então olhe pra você, faça alguma coisa pra você e não deixa pra amanhã, faz já, faz agora. Tá com vontade de fazer um Amor brigadeiro? próprio. Faça, sabe? Tá com vontade de fazer um brinco, já compra na internet, já deixa lá no carrinho. O carrinho tá super cheio, só falta o dinheiro. Mas enfim, fora isso, já faça as coisas pra você agora. A vida é agora. A vida acontece agora, você não sabe o que vai acontecer daqui 10 segundos. E a gente já Entendeu? falou Então, também, se faz você agora. tem um excesso no gastar demais, no comer demais, esse tipo de excesso não é para você comprar, não é para você comer. Você já tem esse É, gente, excesso. também Faz o não contrário. força a amizade, né? É aquilo Faz que você tem, vai sempre ser o é o que você contrário. não vai fazer. Ah, Não é eu tenho o verdade? excesso de comprar muita caneta. Então, não, você não vai comprar nada. Você vai pegar essas canetas aí e usá-las. Porque às vezes as pessoas também compram no não merecimento, compra a caneta e deixa guardado. Nunca usa a roupa lá que nunca usou, espera o evento, espera o dia. A figurinha, já fiz uma postagem disso. A figurinha lá do seu caderno de infância, quantas vezes você utilizou aquela figurinha? E eu tinha várias. E celebre, não esquece, gente. A A vida é feita aos. importância. Então celebra aquele dia que você, nossa, me ferrei o dia inteiro, mas consegui concluir. Celebra aquele dia que você prometeu que ia fazer ginástica e fez, que você cumpriu a dieta. Gente, você não celebra a dieta, por exemplo, com um chocolate que eu falei, né? Mas celebra porque a vida é isso, sabe? A gente tem que comemorar as pequenas coisas, porque a vida é feita de pequenas coisas que formam uma grandona. Certo? Então, tá. Que bom, Vivi. Ai, que frase linda. Eu gosto dessa aí. Deus cura e usa a pessoa para isso. Eu adoro isso. Obrigada, Vivi. E terça-feira, gente, por que eu tô com raio de segunda na cabeça? E terça-feira a Terça-feira tem gente mais. volta com outra história bem bacanuda. Certo? Muito obrigada, gente. Um beijo. Obrigada, gente. Boa noite.